Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Chegou na área e continuamos online. Meu povo, se você deve ter percebido, né, que a vinheta já veio, né? Então, professor, por que a vinheta já veio? O que aconteceu? Hoje a gente vai ter um momento diferente. Hoje a gente vai responder algumas questões. Então, no lugar de eu mandar você ir para um cantinho, pegar o seu caderno e fazer suas anotações e pedir a vinheta, hoje eu vou pedir para que você pegue o seu livro. Então, dá uma pausazinha, pega o seu livro, a vinheta já rolou, né? Então, dá uma pausa, deu a pausa, pegou o livro e agora vamos responder questões. Vamos ver algumas questõezinhas do período entre guerra, né? Assuntos que já foi visto, a gente vai trabalhar mais assuntos que já foi visto. E também já visualizar o início da Segunda Guerra Mundial. Então, período entre guerra, a gente tem crise de 29, a gente tem a ascensão do nazismo e do fascismo, a gente tem aí o início da própria guerra propriamente dita. Então, vamos começar aqui na página 99, questões aí bem marcantes em relação ao período entre guerra, com a seguinte questão. Na página 99, a primeira questão diz o seguinte: qual era a situação das maiores economias do mundo no período pós-guerra? Bom, Itália, França e Alemanha, essas estavam arrasadas no pós-guerra porque elas tinham se envolvido na Primeira Guerra Mundial. Então a situação era a pior possível, né? E aí a grande beneficiária desse momento todo foi os Estados Unidos, que tinha saído aí, né, vitorioso da guerra, sem nenhuma bombinha se estourada no seu território e ainda financiando a reconstrução da Europa. E a União Soviética, que passou pela Revolução Socialista, que também aí se escanteou, inclusive, da crise que vem depois. Beleza? Segunda questão: e a situação dos Estados Unidos? Já está, a resposta já foi dada. Estados Unidos, a situação contrária dos outros países anteriores, né, de França, de Itália, de Alemanha, de Inglaterra, até certo ponto da Inglaterra também, pois saiu vitorioso. Não havia se envolvido no começo da guerra diretamente, depois, quando entrou na guerra, foi para decidir, e aí saiu vitorioso e fez sua economia crescer muito antes, durante e depois do conflito. Beleza? Terceira questão: o que significa a expressão American Way of Life? Meu povo, modo de vida americano, né? O que é o modo de vida americano? A gente viu que no período entre guerra, né, antes da crise propriamente dita, os Estados Unidos se desenvolveu muito, a economia estava muito em alta, né? O mercado mundial estava aberto para os Estados Unidos, então era muita fábrica, era muito emprego, era muita grana rolando, e aí se incentivou um modo de vida baseado no consumo de bens materiais, na produção industrial, né? Na cultura aí do modo de vida consumista, né? Inclusive é o período do entretenimento também em alta, então tudo é consumo, tudo é novidade e vamos consumir, vamos ser felizes, né? Então esse modo de vida consumista, né? Consumindo todos esses bens produzidos pela indústria que estava em grande alta no período, marca aí o American Way of Life, o modo de vida americano. É o modo de vida, né? De que o consumismo ele fica em alta devido à crescente econômica, principalmente do país. Porém, vimos que depois disso vem a crise. E aí vem, como se deu o início da crise norte-americana? O início da crise, meu povo, se deu, falando aí de crise de 29, quando o mercado europeu se retraiu, né? Então, produzia-se muito, né? Investia-se muito, porque se produzia-se muito, e todos esses produtos produzidos eram vendidos, então tinham muito lucro, então tudo estava muito em alta, todo mundo consumindo, todo mundo produzindo, todo mundo trabalhando, até que chegou um momento que principalmente o mercado europeu fechou, os países europeus se reconstruíram, pararam de consumir, porém a indústria americana não parou de produzir, então isso gerou uma superprodução, houve uma queda no preço dos produtos, houve uma diminuição dos lucros, e aí houve uma diminuição de investimento, e aí começou a cortar custo, começou a gerar desemprego, começou a cortar mais custo, as empresas começaram a falir, enfim, virou uma bola de neve e se instaura aí de vez a crise de 29. E para fechar, né, aí tem a quinta questão, falando de trabalhadores do campo, mas aí eu vou pular aqui e vou vir aqui para a página 105. Página 105. Segunda questão, para fechar aqui falando sobre crise, que diz o seguinte: a crise que atingiu a Bolsa de Nova York em 29 serviu para demonstrar a crise do modelo liberal aplicado na economia norte-americana.
E para superá-la foi executado um programa que tinha como base a não intervenção do Estado, objetivando dar ao mercado condições próprias de superação do grave momento econômico. Não, a gente viu que, muito pelo contrário, o governo interviu na economia, que era algo totalmente contrário à cultura da época. Então era um período de livre comércio, de desenvolvimento do consumo, da indústria. O governo não deveria se meter, mas quando entrou em crise, o governo aí teve que se meter. Então houve uma intervenção do Estado, houve uma intervenção do país, do governo. Então não é uma não intervenção, é uma intervenção. Letra A, está errada. Uma política de investimento maciço em obras públicas que ficou conhecido como Aliança para o Progresso. Não, até se investir em obras públicas, mas não era o nome, não era Aliança para o Progresso, não. Letra C. Um conjunto de medidas intervencionistas, sim, o Estado intervindo na economia, que ficou conhecido como New Deal, Novo Acordo. Sim, o novo acordo foi a saída encontrada pelos Estados Unidos para sair da crise. Então, a resposta correta, letra C. Letra D. A suspensão de uma série de conquistas da classe trabalhadora, como o salário mínimo, com a finalidade de facilitar a geração de emprego. Apesar das mudanças, mas os trabalhadores mantiveram alguns dos seus direitos. A saída foi um New Deal, a gente já viu. E o cumprimento dos acordos anteriores firmados, não. Houve uma intervenção do governo em novos acordos feitos, é tanto que o nome do negócio é novo acordo. Então, segue aí a resposta correta, letra C. Vamos passando aí na letra C, deixa eu só confirmar aqui. Letra C mesmo, New Deal, certo? Vamos passando aqui, falando aí de nazismo e fascismo, né? Vamos aqui para a questão, vamos aqui para a página 120, falando um pouquinho de fascismo e nazismo, vamos para a página 120. Começa com o texto, a questão 2, começa com o texto. Morrer pela pátria, pela ideia. Não, isso é fugir da verdade, mesmo no fronte, matar que é importante. Morrer não é nada, isso não existe. Ninguém pode imaginar sua própria morte. Matar é o importante. Essa é a fronteira a ser cruzada, sim. Esse é o ato concreto da vontade, porque aí você torna sua vontade viva na de outro homem. Então, né, que tipo de ideologia é essa que procura matar os opositores, matar o inimigo, essa barreira a ser passada? Quem é que propunha isso? Né? Essa expressão, esse texto, de 43 a 45, expressa a visão de um mundo de um adepto da ideologia socialista. O socialista está mais a gente já viu no passado, mais a ver com a questão de transformar a sociedade em comum, né, através da tomada dos meios de produção, entre outras coisas. Então, não. Liberal fascista, a gente vê que liberal e fascista em alguns momentos entram em contraposição, então não. Então aqui, o que é que nos sobra? Quem é que defendia aquela ideia de matar os inimigos e purificar, por exemplo, no caso dos alemães, a raça ariana, né? Então você percebe que isso é um ideal totalmente voltado ao nazifascismo, né? O anarquismo seria aquela de acabar com qualquer tipo de autoridade, e a capitalista aquele modo de produção, aquele sistema, né, que produz com o intuito de gerar lucro. Então realmente a ideologia de matar pela pátria, matar, né, pelos inimigos e tornar, né, o local único é bem nazista mesmo, esse tipo de ideal. Então a resposta correta é a letra C. Vamos aqui para a questão, vamos voltar aqui uma página, vamos aqui para a questão, vamos ver, questão 4, da página 119. Vou ler aqui a questão 4 a 119. A tentativa dos nazistas de dissimular suas atrocidades no campo de concentração e de extermínio resultou em completo fracasso. Muitos sobreviventes desse campo se sentiram investidos na missão de testemunhar e não deixaram de cumpri-la, alguns logo depois de serem libertados e outros 40 ou até 50 anos mais tarde. Com base no texto, explica a importância do testemunho do sobrevivente. Meu povo, essa aqui é uma questão bem interessante que fala sobre a questão, por exemplo, do Holocausto. Tudo aquilo que os nazistas fizeram, principalmente a povos judeus, negros, ciganos e tal. Né? Então, todo aquele massacre, toda aquela malvadeza ocorrida com esses povos. E aí o texto diz aí que algumas pessoas resolveram falar sobre isso, resolveram contar essa história, resolveram revelar
o que foi que os nazistas fizeram. E aí a gente volta, né, essa questão é bem interessante, que a gente aqui no nono relembra a importância do estudo da história, que é um assunto do sexto. Por que é importante contar essa história, relembrar essa história, falar dessa história, se é uma história tão ruim? Porque aquilo que a gente falou lá no sexto, o povo que não conhece a história está com a grande possibilidade de repeti-la. Então, era necessário e é necessário falar desses assuntos, investigá-los, entender o tamanho das atrocidades cometidas por esses tipos de pensamentos, porque ao entender isso, quando a gente vê na história algo do tipo se repetindo, a gente pode combater. Então, precisamos entender o nosso passado para compreender melhor o nosso presente e planejar um futuro melhor, inclusive um futuro onde essas atrocidades não irão se repetir. Por isso que a gente estuda história. Então a quarta questão foi para dar nostalgia, né? Essa quarta questão aqui da 109 foi para dar aquela nostalgia, né, do sexto ano, aqui na nossa despedida do nono ano. Então a gente realmente está caminhando para o fim. E aí, meu povo, eu vou só mais uma questão aqui de fascismo e nazismo. E como a gente ainda não terminou a Segunda Guerra Mundial, as outras questões eu vou fazer aqui normal e você vai anotar, tá bom? Então vamos aqui para mais uma questão de fascismo e nazismo, uma última, para a gente falar algumas questões aqui para você anotar no seu caderno. Bom, vamos aqui. Quem foi o líder? Página 118, questão 3. Quem foi o líder dos nacionalistas durante a Guerra Civil Espanhola e quais foram as garantias obtidas com a vitória desse movimento? Meu povo, a gente não viu nos vídeos Guerra Civil Espanhola, mas a gente falou nas aulas ao vivo. Então a gente está contemplando aqui as aulas gravadas e as aulas online. Quem está participando vai ver que a gente falou sobre isso também. Então, quem foi aí o líder, né, e qual foi as garantias obtidas com a vitória? O líder da Guerra Civil Espanhola foi o general Franco, o general Francisco Franco. Ele foi o responsável pela ditadura fascista lá na Espanha. A Espanha não participou necessariamente da Segunda Guerra, porque estava na Guerra Civil, mas tinha como Franco aí, né, uma figura autoritária que representava o fascismo na região. Então ele tentou fazer o que Hitler fez na Alemanha e o que Mussolini fez na Itália. Mas até certo ponto ele não conseguiu consolidar-se tão firmemente como os outros dois. Mas aí a Espanha entrou na Guerra Civil e aí, respondendo no finalzinho, né, qual foi as garantias obtidas pela vitória desse movimento, foi que ele instaurou uma ditadura fascista, né, e autoritária. Beleza? A gente falou sobre Franco em encontros online. Então a gente fechou aqui um pouquinho sobre a ideia de fascismo e nazismo. E agora eu queria terminar com duas questões para você anotar no seu caderno sobre o início da Segunda Guerra Mundial. Coloca aí no seu caderno. Cite 3 acontecimentos que precederam diretamente, ou seja, que foram prelúdio aí da Segunda Guerra Mundial. Quais foram acontecimentos marcantes que foram prelúdio, né, da Segunda Guerra Mundial? Então, tempo aí para você pensar. E aí? Deu uma pausazinha, pensou, anotou? Então, para quem viu o slide, para quem viu a aula, para quem participou da aula online, se você for citar aí 3 ou 4, por exemplo, você pode ver aí que, entre outras coisas, a gente tem acontecimentos marcantes que precederam a guerra. O Anschluss, né, que é quando a Áustria ela se anexa à Alemanha, por exemplo, principalmente ali na Europa. A gente vai ter conflitos ali do Japão com a China, com a União Soviética, da Itália ali no norte da África. São 2 acontecimentos marcantes, né, alguns acontecimentos marcantes. Mas a coisa começa a funilar quando Hitler tem a crise ali com a galera da Tchecoslováquia e finaliza mesmo, né, depois do acordo de Munique, que é quando termina-se aparentemente as crises ali na região próxima da Europa, quando Hitler resolve invadir a Polônia, né, tem a crise de Danzig, e aí com a invasão da Polônia, talvez o maior acontecimento pré-guerra, porque é esse acontecimento que marca o início da Segunda Guerra Mundial. E para finalizar o nosso último ponto, né, queria perguntar para vocês quais, né, foram os principais fatores, né, que geraram aí uma Segunda Guerra Mundial. Então, tem para você pensar. E aí, pensou?
Deu a pausa, anotou e pensou? Entre os principais fatores, meu povo, a gente pode citar o revanchismo de causas mal resolvidas, como por exemplo as questões do Tratado de Versalhes, a política expansionista dos países fascistas, como por exemplo a Itália, o Japão e a própria Alemanha nazista, né? A gente pode colocar aí também confrontos ideológicos entre países capitalistas, socialistas e nazifascistas, entre outras coisas, como questões territoriais, por exemplo, mais uma vez ali a questão do acesso da Lorena. Meu povo, esses são alguns dos temas que a gente abordou. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver nas próximas aulas, beleza? Então, até a próxima.